que se estamos aqui, vamos todos nos unir para o mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Linda. Que música linda. Viu? Posso perguntar se para o André se essa letra e música é sua ou ela já existia? É nossa. É muita falta de humildade falar que é minha, porque a música vem do plano espiritual. Quando é boa, eu sei que não é minha, né? Mas é nossa. A gente teve o prazer de poder intermediar essa composição. Que lindo. Muito obrigado. Muito bom. Prazer é todo. Eu não tô ouvindo, Beth. Agora que eu vi. Sim, depois a gente passa direitinho aí para você. Ai, né? que bom. Tá? Vamos fazer nossa prece, então? Que só essa música já foi uma prece, né? Então, com os nossos corações unidos, visualizando a figura majestosa de Jesus no nosso campo mental. Senhor, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome. E te rogamos, Mestre, se conosco. Permita que a equipe espiritual do Fraternity possa se fazer presente em cada lar que agora, conectados, nós possamos receber a visita dos amigos espirituais, atendendo a cada um dentro das suas necessidades. Que nesses momentos de paz, de alegria, de fraternidade, nós possamos nos reconduzir os nossos pensamentos, traçando novas diretrizes e refazendo as nossas energias físicas e espirituais. E na noite de hoje, Senhor, nós com muita alegria te pedimos também que os nossos amigos queridos palestrantes sejam envolvidos nas nossas vibrações de amor, para que o tema desta noite, Senhor, seja assimilado por todos nós nos dois planos da vida. E assim, Mestre, é com grande alegria que te pedimos a permissão para abrir as nossas atividades desta noite. Que assim seja. Então, com muita alegria, já horas. Sabe aquele trechinho assim do Pequeno Príncipe? Quando vai chegando, você vai ficando mais feliz? É desse jeito que eu estou hoje, né? De saber que nós temos dois amigos do coração, a Ana Maria e o Ricardo. Os dois são de Campinas e os nossos corações eles se uniram através da Dona Terezinha. Esses que são mais antigos aqui, com certeza se lembram da Dona Terezinha quando ela esteve conosco, né?
Foi, eu acho que a primeira viagem internacional dela, né, Ana? Não lembra, né? E, Não, e Beth, ela já tinha ido aos Estados Unidos. Ah, tá. Ah, não, é Europa que foi, né? Eu acho que é a primeira, né? Sim, a Europa foi. É. E então foi assim, foram dias, né? O Ricardo, a esposa, tiveram hospedado aqui em casa. Então foram dias assim de imensa alegria e que nós somos enquanto uns 6, 7, que a gente até chama o grupo da Dona Terezinha. Então a gente ficou unidos desde essa época, então. E hoje é com muita alegria. Eu não tive o prazer de conhecer a Ana antes, porque ela era secretária direta da Dona Terezinha, então todo contato a gente se falava planejando, e nós não tivemos oportunidade de se conhecer pessoalmente. Ricardo, claro, né, eu vi depois, inclusive, depois que retornaram, mas é com muita alegria que nós os recebemos hoje. E a Ana, ela faz parte do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Ele foi fundado pela Dona Terezinha, né? Vocês confirmam isso, Ricardo? Não, Beth. Foi uma das? Não, não sei. Não, ela chegou ainda mocinha, mas o centro já existia. Já existia, então é bem antigo, né? Tem Bem mais de antigo. 80 anos. Olha que bonito. E então a Ana Maria, ela atua ali na casa, principalmente nos cursos de reunião mediúnica, dialogando com os espíritos na reunião mediúnica, dirigentes de reunião de desobsessão. Viu, Cris? Zezé, tá a dica aí, viu? E o Ricardo, trabalhador também dessa mesma casa, e ele atua no curso de reunião mediúnica. Então, é com muita alegria no coração que eu recebo os dois nessa tarde de hoje, na nossa casa, que é um grande momento para todos nós. Sejam muito bem-vindos, Ana e Ricardo. Passo a palavra para vocês. Beth, querida, e aos companheiros que estão conosco, a alegria é recíproca, não é? Nós também estávamos contando os dias, as horas e os minutos para estarmos juntos. E a gente fica muito feliz com essa oportunidade, porque apesar de tudo que estamos vivendo, a gente parece pertinho, né? Para poder passar esses momentos, trocar ideias. Então, a nossa gratidão por essa oportunidade em conhecer um pouco mais a Beth e conhecer outros companheiros que a gente quer cada vez mais ter amigos, não é? Então, realmente, hoje é um dia muito especial, tanto para mim como para o meu filho. E hoje, quem vai começar o estudo, viu, Beth? É ele. Você vê, independentemente da idade, as mães sempre determinam o que a Tem gente razão. faz, né? Então, bom dia. Já falei bom dia, né? Não para todos, que eu acho que muitos se conectaram depois, mas é uma alegria muito grande estarmos aqui. Hoje, mais cedo, é muito oportuno. Nós vamos falar sobre o nosso tempo na Terra, mas é muito oportuno para nós também esse tema, porque hoje, mais cedo, eu vinha para cá. A Beth disse que nós somos de Campinas. Na verdade, minha mãe é de Campinas, né? Mora em Campinas, e eu moro em Jundiaí. Então, hoje eu vinha para cá e minha mãe estava em outra aula, dando uma outra aula também espírita, né? Então, fica aquela correria, aquela preocupação com o tempo. Exatamente isso. E nós comentamos, né? Será realmente que nós estamos concatenando corretamente, né? O tempo da nossa vida? Será que estamos usufruindo de forma inteligente, né? Então, nós vamos ver aí no nosso texto. Então, o nosso tempo na Terra começa com o conceito de tempo, né? A palavra tempo vem do latim tempus, que é a sucessão de anos, de dias, de horas. E no dicionário, é duração relativa das coisas. Mas que coisas? A nossa vida se encaixa nessas coisas? Então, a vida física, sim, porque tem começo e tem fim.
Mas a vida espiritual não, porque sabemos que ela tem início, mas não tem fim. Então, o significado do dicionário não se encaixa na vida espiritual, somente na vida corpórea. É interessante nós observarmos o tempo das pessoas nesse mundo terrestre, porque algumas crianças nascem, vivem alguns minutos, às vezes algumas poucas horas, e retornam à pátria espiritual. E outras vêm e passam dos 100 anos. Aliás, nessa pandemia que nós estamos vivendo, por conta daquele pré-cadastro, não só aqui no Brasil, né, mas em todo o mundo, nós ficamos sabendo de muitas pessoas, às vezes pertinho da gente, né, que tem mais de 100 anos. A pessoa está lá quietinha na casa dela, a gente não fica sabendo. E aí apareceram muitos casos de pessoas assim. Mas por que isso? Por que que umas pessoas, né, algumas pessoas vivem tão pouco e outras duram tanto tempo, né? Há uma programação espiritual individualizada para cada um de nós. Cada caso é um caso, mas nada é ao acaso. Os espíritos asseveram: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 536. E qual será o mecanismo que regula o nosso tempo na Terra? Bem, quando nós encarnamos, nós aurimos o fluido vital. É ele que dá atividade ao nosso corpo físico. É como a bateria faz com o motor elétrico. O espírito está no controle do corpo, mas para que ele possa movimentar o corpo, este corpo deve estar energizado, com esse animalizado, né? Então, este fluido vital é a bateria do nosso corpo. Esse fluido vital, ele circula em nosso corpo de forma dinâmica. A dona Terezinha, quando falava desse tema, ela dizia assim, é como um moto perpétuo. E olha só o que os espíritos dizem, textualmente. A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Isso está na Gênese, no capítulo 10, no item 18. Muito bem, então sabemos que temos aí essa nossa bateria. Mas quanto dura isso? Estudando o Livro dos Espíritos, o capítulo 4, na primeira parte, dos itens 60 a 70, e também na Gênese, no capítulo 10, dos itens 16 a 19, nós podemos concluir que a duração da vida corpórea vai depender da quantidade de fluido vital, este que nós aurimos quando da encarnação, e de como vamos manter esse fluido em nosso organismo. Sim, nós temos que zelar por isso, porque se nós não utilizarmos este fluido de forma saudável, nós podemos sim comprometer o nosso tempo de vida aqui na Terra. Temos que ter carinho com ele, nós vamos ver. E o que acontece com o fluido vital quando os órgãos estão danificados, desgastados, né? Este fluido, então, trabalha para a recuperação e funcionamento dos órgãos. Aquele moto contínuo da dona Terezinha, ele está sempre em ação e está lá trabalhando sempre para este tipo de restauração também. Mas, e se estes órgãos estiverem comprometidos, se os órgãos fundamentais estiverem comprometidos, desgastados por alguma coisa, alguma doença, mau uso, algum acidente, ocorre, não é? Então, neste caso, quando é sério o comprometimento, o princípio vital não vai conseguir manter a vida. E ele vai começar a se esvair. E, ao final, o corpo não pode mais ser movimentado pelo espírito. Nós vemos nas reuniões mediúnicas alguns espíritos que se comunicam e dizem, percebem, sabem que o corpo morreu,
mas eles querem voltar, querem fazê-lo retornar à vida, querem manter a sua vida terrestre, mas não conseguem. Quando nós perdemos o fluido vital, o corpo morre e o espírito não consegue mais atuar sobre este corpo. Os laços que ligam o perispírito vão ao corpo vão se desfazendo até o desenlace total, que liberta o espírito. Nós podemos prever o tempo exato de duração da nossa vida física? Não, nós não podemos. E é até interessante a reflexão. Será que esta informação seria útil? Será mesmo que se nós soubéssemos exatamente o dia do retorno à pátria, o dia de voltarmos para casa, será que faria diferença na nossa vida? Será que nós teríamos uma vida mais proveitosa, mais raciocinada, mais amorosa, mais dada ao próximo? Ou não? Como muitos dizem, nós ouvimos isso, né? Sabendo o dia da nossa morte, então vamos fazer tudo que dá, né? Para aproveitar a vida de forma menos espiritual. Não sabemos, mas enfim, nós não podemos prever o tempo exato de duração. Por quê? Porque vai depender da quantidade daquele fluido vital que nós falamos e de como nós utilizamos também nessa encarnação. Portanto, a quantidade e a utilização vão influenciar diretamente no curso de nossa vida terrestre. E lembremos sempre que excessos de todo tipo podem diminuí-lo, mas nós não podemos nos esquecer do seguinte: tudo está sobre o manto das leis divinas. Às vezes alguém aí que pode estar nos assistindo está pensando assim: poxa, mas eu conheço alguém que faz tudo errado, né? Que leva a sua vida de forma muito irresponsável, abusa da vida, não se cuida. E como é que ele vai, então, se ele não está cuidando do fluido, né? Ele já está bem velhinho. Então, tudo está sob os mantos da lei divina. Há exceções, algum motivo tem, com certeza, para que mesmo que ele não esteja cuidando tanto, né? Ele tenha essa longevidade aí. Para uma vida longa sobre a Terra, o que é que nós precisamos fazer? Bom, é muito simples, né? É o básico. Alimentos saudáveis, devemos consumir alimentos os mais saudáveis possíveis, apesar de toda a propaganda daquelas coisas gostosas que nos fazem tão mal. Exercícios físicos, né, compatíveis com a nossa idade, preferivelmente indicados por profissionais. Exames médicos de rotina, para prever, né, possíveis problemas futuros. Higiene do corpo e da mente, também da mente. Pensamentos ruins são desgastantes, né? Às vezes, aquilo que nós lemos, aquilo que nós assistimos, podem nos desgastar, não são muito bons. E equilíbrio das nossas emoções, isso é fundamental. A dona Terezinha costumava dizer assim: fique bravinho, não fique bravão, não é? Nós temos que controlar as nossas emoções. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes nós nos encontramos em situações que facilmente podem nos tirar a razão. Nós temos que exercitar isso. A oração, o estudo e a meditação são excelentes práticas. A oração, então, nem se fala, né? Todos nós aí que estamos sempre na doutrina sabemos do poder e da eficácia dela. Nós nunca podemos exagerar muito do uso do corpo. Academia, sexo desregrado e festas. Aí eu tenho o seguinte comentário, sem nenhum demérito, sem nenhum tipo de acusação para determinadas pessoas. Mas no que tange a academia, por exemplo, nós vemos hoje, principalmente hoje, né, muitas pessoas que vão para a academia em busca daquele corpo perfeito. E aí ficam muitas horas, não só se exercitando às vezes,
mas tomando diversos tipos, né, de drogas e medicamentos em busca desse corpo perfeito. Então, há de se ter parcimônia, porque pode não ser prejudicial, não é? A mesma coisa, mesmo se dá com festas, né? Festa é bacana. Se for uma festa saudável, é bom encontrar, rever os amigos, não é? É muito bom. Mas não aquelas festas, né? Que vamos e bebemos além da conta, passamos a noite toda sem dormir, né? O excesso nunca é bem-vindo, né? Os espíritos recomendam: o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Está lá na questão 730 do Livro dos Espíritos. E além do físico, como já o dissemos, não devemos descuidar do espírito. Não estar bem espiritualmente reflete diretamente no nosso organismo. Pode causar Ricardo, danos. desculpa interromper. Você quer que apresente os slides ou você quer apresentar daí? Fica a seu critério. Na verdade, os slides, eles têm aí os títulos, né? E tem uma foto em cada títulozinho que faz o acompanhamento. Então, se você quiser colocar, para que as pessoas possam ver, nós estamos no slide número 8. Tá legal. Tá assim, além do físico, não devemos... Como é que eu faço aqui agora? Consegue ver? Sim. Sim. Pode continuar Isso. que eu sigo passando diante, tá? Né? Então, eu estava dizendo que as mágoas, as tristezas, a raiva, a angústia, a ansiedade, né? Aliás, a Beth citou aí o Pequeno Príncipe, né? E me lembrei de Valdo fala assim, né? Está lá no Pequeno Príncipe, né? Se tu dizes que vem às 4, desde as 3 te aguardo, né? É ansiedade, faz parte do ser humano, mas nós temos que tomar muito cuidado com ela, porque pode nos causar problemas orgânicos, né? Uma gastrite, uma úlcera, tudo isso. Essas mágoas, tristezas profundas, a própria ciência já diz, né? Já se pronuncia que são muito prejudiciais. A parte sentimental é muito prejudicial para o nosso organismo quando não equilibrada. Então, para problemas e dificuldades, temos que manter o nosso equilíbrio, né? A calma, a conduta reta cristã e a oração são fundamentais para que possamos agir de forma adequada em todos os momentos, em todas as nossas situações. E aí vem a pergunta: podemos desencarnar antes da hora? Muitas vezes nós escutamos, né? As pessoas às vezes abusam muito e dizem assim: não, só quando chegar a minha hora eu vou, antes não. Então não é bem assim. Sim, nós podemos sim desencarnar antes da hora. Vivermos de forma irresponsável, correndo riscos desnecessários, podem causar a antecipação do nosso desencarne. Aqui tem um comentário, né? As pessoas, às vezes, a gente vê muito em vídeos, principalmente, e nas redes sociais, né? As pessoas dizem: nós temos que viver em plena adrenalina, então corre demais, né? Excessos de todo tipo, bebe demais, faz tudo excessivamente, né? Para manter essa tal adrenalina. Mas não é bem assim que devemos nos portar, né? Então, o álcool, drogas, alta velocidade, ambientes difíceis, excessos de toda ordem, podem ser prejudiciais e podem antecipar a nossa estada terrestre, né? Afinal de contas, até onde queremos chegar? Até onde? Agora minha mãe assume. Eu vou auxiliar minha mãe, né? Só um minutinho.
Estão ouvindo? Ah, que bom, Beth. É que as máquinas são diferentes, cada uma tem uma forma, né? Pensando em tudo isso, nós lembramos dos companheiros, os passistas na casa espírita. Pessoas que trabalham, que se preparam com amor, com carinho, para poder auxiliar, né? Com os seus fluidos, partilhando com os companheiros nos momentos de necessidade. É interessante os companheiros que chegam à casa espírita, fazem os cursos, mas muitos deles, logo que chegam, conhecendo o espiritismo, eles dizem para nós: olha, depois que eu fizer os cursos na casa, estiver preparado, eu gostaria muito de ser passista, de estar lá trabalhando, né, auxiliando as criaturas. E a gente pensa, mas que admirável esse recurso que Deus estabeleceu. Quem de nós, em algum momento da vida, não recorreu ao passe? Ah, e quando a gente vai necessitando, nós saberemos o quanto isso é benéfico. E para aqueles que vêm à casa espírita de vez em quando, não é? Nós precisamos, até durante a preleção, com muita delicadeza, com muito jeitinho, explicar que o passe é como um remédio, não é? Que nós vamos, sim, receber, mas quando realmente estamos necessitando. Vocês vão dizer, nossa, mas por quê? Porque a pessoa que vai e recebe essa transmissão de fluido, porque o passe é isso, né? Pensamento e vontade sobre os fluidos. É aquele desejo sincero de auxiliar aquele que necessita. Porque a pessoa vai e sai de lá se sentindo tão bem, não é? No outro dia ela quer de novo. Ah, mas a gente explica carinhosamente para o companheiro. Mas é um recurso valiosíssimo. E quando a gente fala do passe, não tem como a gente não lembrar das nossas mães. Vocês vão falar, nossa, Ana, mas o que tem a ver, não é? Você vai falar da mãe? No passe. Talvez, não é? Os mais jovens, né, Beth, não estejam se lembrando, mas nós vamos lembrar algo muito interessante que acontece e acontecia normalmente na nossa vida. E hoje ainda a gente vê muito isso. Tá lá, nós estamos num lugar, não é? E tem lá as mães com as suas crianças. Mas, de repente, a criança brincando cai e bate lá o joelhinho, o braço, a cabeça, e aí vem aquela choradeira, não é? E corre lá perto da mãezinha. Mas a mãe acolhe a sua criança amorosamente, vê aonde está lá o machucadinho e a criança mostra. A mãe olha o local machucado, né? Sopra e dá um beijinho e fala para a criança: já sarou, meu filho, tá tudo bem, já sarou. A criança se acalma e volta a brincar, às vezes até com galo na cabeça, não é? Mas o que ocorreu naquele momento? Muitas vezes, eu creio, na maioria das vezes, a mãe nem tem esse conhecimento, mas naquele momento de necessidade, ela doou fluidos e fluidos benéficos, amorosos para a sua criança, não é? Que coisa admirável, não é verdade? Os bons espíritos também nos ajudam com a transmissão de fluidos benéficos, melhorando nossas condições espirituais e orgânicas. Fazem isso com frequência, no anonimato. Estão sempre
auxiliando nas nossas lutas diárias, amor para todos nós, não é? Por que será tão cuidadosos conosco? Qual será a razão de tudo isso? Pode ser por que a pessoa estava cumprindo, sim, toda aquela programação que a gente fez lá no mundo espiritual, não é? Olha, estava fazendo direitinho, mas em determinado momento da vida apareceu lá um problema. Olhando toda essa programação para aqueles, não é, que têm permissão e tem lá algum momento que eles vão dizer, olha, aqui vai precisar de um cuidado maior, vigilância, não é? Firmeza. A gente diz, olha, vou caprichar. Mas quando chega aqui com tanta coisa na nossa vida, não é? Às vezes a gente se perde um pouquinho e perante aquele problema, a gente desvia do bom caminho, não é? Fica lá naquela luta e perdemos um bom tempo, não é? Mas com a ajuda espiritual, a gente retoma o caminho e vai trabalhar pelo tempo perdido. Vamos marchar em frente, não é? Também. Ai, que coisa linda, não é? A pessoa está produzindo muito, maravilhosamente bem, responsável, devotada. Ó, tenho tempo, Deus está permitindo que eu aqui esteja. Ai, mas vou fazer o melhor, vou me esforçar mesmo. Então, os amigos espirituais, observando a criatura, logicamente, não é? Vai rogar a Deus, olha, vamos dar mais um tempinho para a pessoa, porque o tempo está sendo muito bem aproveitado. Ah, é isso aí. E quem de nós já não ouviu sobre alguém, um caso, até mesmo às vezes conhecemos alguém, não é? Que olha, estava num estado de saúde, algo muito sério, muito grave, não é? Pensamos até, a pessoa provavelmente vai desencarnar, não é? Pelo estado de saúde, a situação, o que os médicos falam, e não vai ter jeito. Mas a gente sempre pede a Deus, não é? Que Deus faça o melhor para a pessoa, segundo a nossa vontade, não a vontade de Deus, porque é Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós, não é? E aquela pessoa, de repente, começa a melhorar. Melhora e olha, nem em muitos casos, nem os próprios médicos sabem explicar, não é? Compreendeu como é que a pessoa saiu daquele estado de quase morte e voltou à vida, não é? E retomou a sua vitalidade. Louvado seja Deus, não é? Otimamente. E a gente fica aqui, maravilha. Quando às vezes há uma pessoa, né, a gente ouve coisas às vezes e ficamos pensando. Eu me lembro de um caso de uma companheira, né?
nova ainda na doutrina espírita, e ela contou para a gente isso. Olha, tinha lá um vizinho, não é? Ela disse, imagine, a pessoa estava quase desencarnando e Deus permitiu que ela ficasse, enquanto o outro, não é? Que estava do mesmo jeito, desencarnou. Mas aquele era bom. E esse aí, não é? E ele ficou. Ai, mas Deus sabe, não é? O momento de cada um e as razões que nós não conhecemos. De repente, aquele, não é? Que a companheira achou, olha, uma pessoa boa, devotada, já cumpriu tudo o que tinha, está na hora de voltar para casa. E o outro, como nós já citamos, precisa de mais um tempinho. Eu me recordei agora de um companheiro muito querido. Não vou citar o nome, né? Porque a gente não sabe quem está nos vendo, mas realmente um companheiro devotado, estudioso. E, de repente, apareceu lá um problema de saúde, né? E ele foi atrás para ver, para cuidar e tudo mais. E era realmente algo muito sério, um carcinoma daqueles muito agressivos. Foi para nós uma lição essa convivência, porque em nenhum momento ele se alterou, manteve a serenidade, a confiança em Deus, não é? Sempre alegrinho, sorridente, como se nada estivesse acontecendo. Logicamente, ele teve que se afastar por um determinado tempo do trabalho, não é? Fazer tudo o que necessitava, e nós orávamos por ele, vibrávamos por ele, não é? Mas ele esteve conosco nas reuniões enquanto podia e relatou, contando para nós como se contasse qualquer outro assunto. Olha, eu estive lá e os médicos disseram isso ou aquilo, não é? E nós, aquitados, não é? Ele disse, normal, não é? A gente está aqui e sabe que nós estamos de passagem. É a nossa estadia na Terra. Então está tudo tranquilo. Mas enquanto eu estiver em condições, desejo estar com vocês e no trabalho. Ah, dona Terezinha, né? Do lado ali ouvindo. Ah, amigo, e nós também contamos com você, ela disse, né? E assim foi. Depois que ele fez os tratamentos e tudo mais, não é? Ele retomou o trabalho. Apareceu muito abatido, mas não demonstrando tristeza em nenhum momento, não é? Emagreceu bastante. Nós fizemos a saudação alegre e estávamos mesmo de poder tê-lo conosco, né? E aí ele disse: olha, enquanto Deus permitir, eu desejo estar no trabalho. Mas os médicos me disseram, não é, que eu tenho, no máximo, 3 meses para ajeitar as coisas, não é? Deixar as coisas organizadas. Para nós que somos espíritas, mesmo sabendo, não é, do desencarne, do reencarne, é difícil a gente manter, não é, essa postura e a nossa fisionomia demonstrando essa tranquilidade. Confesso a vocês que no dia que ele relatou, só Dona Terezinha manteve, não é? Ficou ali sorrindo para ele, contando ele sorridente, e nós ali, não é? Depois que acho que chegamos em casa, fomos rever a nossa postura. Enfim, ele disse assim, sabe, Dona Terezinha, eu tenho recebido passe, como a senhora sabe, mas agora eu sei que não estou em condições, porque estou doente, né? E nós sabemos que para participar, para sermos passistas, precisamos estar bem de saúde. Mas ele disse, será que eu poderia participar do grupo que faz as orações e as vibrações pelos enfermos? Porque eu recebo tanto, eu também quero doar, não é? Que exemplo magnífico, não é?
E assim, o companheiro vinha e participava desse grupo que era para os enfermos. E o tempo foi passando. Dos 3 meses, ele ficou mais de 2 anos, não é? Sempre alegre, sempre sorridente. Os médicos ficaram muito surpresos, porque, apesar da doença, ele continuou trabalhando, seguindo a vida, abatido fisicamente, sem dor, animado, alegre, não é? E aí, quando ocorreu o desencarne, foi realmente um apagar a lâmpada, não é? Depois do desencarne, um dos filhos pediu para estar conosco, não é? Porque queria dizer algumas palavras. E lá veio um dos filhos, não é? E nessa reunião também ficamos felizes por ter esse companheiro conosco, não é? E ele disse: eu acho que vocês conhecem um pouco o meu pai, não é? E aí falou do pai realmente como uma pessoa muito especial. Esse companheiro, ele era um empresário, um grande empresário. Mas ele tinha até o cuidado de, quando estava conosco, vir com roupas simples para não constranger ninguém, não é? Ele passava em sua residência, trocava seus trajes normal, não é? Ele disse: olha, papai deixou tudo organizado, tudo, desde o seu funeral. Não tivemos trabalho com nada, não é? Ele tinha 3 filhos, tem, não é? Os filhos continuam. Ele disse: nós já estamos com a nossa vida estabilizada, cada um, né, no seu setor, mas o papai tem a empresa, que sempre foi, né, um trabalho que ele amou fazer. E, para nossa surpresa, né, nos documentos que ele deixou, extremamente organizados, ele fez um pedido para nós, para os filhos, para os 3, dizendo que ele sabia que os filhos estavam bem, não é? Mas tudo que ele teve de conforto na vida e tudo que ele pôde oferecer aos filhos para ser as pessoas que eram no sentido de estudo, de educação, veio da empresa. Veio em função ao trabalho daqueles funcionários dedicados, porque ele dividia o lucro da empresa com os funcionários, ele tinha já, não é? Essa cabeça. Ele pediu aos filhos: sei que vocês não precisam disso, mas eu gostaria que vocês pudessem ter um pequeno tempo para manter a empresa, para que esses companheiros que nos ajudaram tanto pudesse continuar mantendo as suas famílias, os seus filhos, de forma digna, não é? Como recusar um pedido desse, não é? Até no momento de partir, ele pensou naqueles que necessitavam. Muito lindo para nós. Então, a gente sempre que fala algo parecido nesse tema, não tem como não lembrar esse companheiro. Falando em tempo, lembramos do Chico Xavier, nosso querido Chico, não é? 92 anos, que maravilha! Apesar dos problemas de saúde, ele continuou trabalhando até o último dia, com certeza, não é? Muita ajuda espiritual, mas também o seu esforço, o seu amor às criaturas. Falando de Chico, não tem como não falar do Divaldo. Nosso querido Divaldo, dia 5 de maio, completou 92 anos, não foi isso, Beth? Que coisa linda, não é? Servidor. Tem os seus problemas de saúde, todos nós sabemos que tem, não é? Mas continua lá firme, fazendo tantas coisas em benefício da humanidade. Que maravilha! Que Deus conserve o nosso Divaldo, não é? Com muita saúde, com muita alegria. É uma maravilha ver tudo isso. Os bons espíritos estão sempre nos ajudando, rogando a Deus por nós e fazendo o possível
para que possamos aproveitar o tempo. Eles nos animam, nos inspiram, não é? Nos confortam, nos encorajam para que possamos aproveitar cada minuto. Mas será que nós lembramos de agradecê-los? Quantas vezes na nossa vida nós paramos para fazer esse agradecimento a esses amigos espirituais? Eu acho que nem sempre, não é? Falando em agradecer, lembramos dos 10 leprosos que Jesus curou. Está lá em Lucas, no capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Mas Jesus curou 10 e só um voltou para agradecer? E os demais? São as criaturas humanas, elas não entenderam as bênçãos que receberam, esse recurso valioso. É a nossa ignorância, não é? Às vezes, a pessoa está lá, doentinha, e recebe esse recurso divino, como estamos falando do tempo. A pessoa já fez tanta coisa, mas agora estava lá, quase com a mão na mala. Mas as coisas melhoraram. Esses amigos trabalharam em benefício e ficamos mais um tempo. E aí a pessoa diz assim: melhorei, que bom, não é? Bastou melhorar. E a pessoa voltou ao desregramento, dizendo: agora é que eu vou aproveitar a vida, não sei quanto tempo ainda tenho, não é? Muitas pessoas acham que aproveitar o tempo é gastá-lo inutilmente, sem a menor responsabilidade, porque se a pessoa soubesse o valor do tempo, não agiria dessa forma, não é? Com tudo isso, nós percebemos, não é? Que todos nós vamos desencarnar um dia. Nenhum de nós ficará para a semente. O fluido vital vai se esgotar e nós teremos que retornar à pátria espiritual. Né? Tudo para tudo na nossa vida tem um tempo, um momento certo. Difícil é identificarmos o tempo e o momento certo para cada coisa. Hoje, louvado seja Deus, nós temos tantos recursos tecnológicos que facilitam muito a nossa vida e nos faz ganhar tempo. Que maravilha! Olha aí aqui, gente, aqui, não é? Tão longe e ao mesmo tempo tão perto, não é? Mas parece que muitos de nós ainda não estamos preparados para tudo isso que nos ajudam a ganhar tempo e facilita a nossa vida. Por quê? O que nós observamos? Não tem como? Muitas pessoas perdendo um tempo exagerado nas telinhas. Às vezes, até arriscando a própria vida. Outro dia, no trânsito, a moça foi sair, sinal aberto, e o rapaz, olhando na tela, nem se deu conta, foi atravessando. Todos brecaram, não é? E a moça abriu o vidro e disse: você não viu o sinal, não é? Estava aberto para mim, não é? E ele disse: mas eu estava dando um like. Olha lá, a gente pode perder a vida, não é? Então, o cuidado com o nosso tempo. Também observamos, a pessoa participa de toda a rede social, convive, mas esquece de conviver com a família, no lar, com os filhos, cada um na sua tela. Precisamos prestar mais atenção, não é? Saber dividir o tempo. Outros dizem:
Tempo é dinheiro. Muito mais que dinheiro, tempo é oportunidade de mudança, de transformação, de crescimento, de progresso espiritual. Isso nenhum dinheiro compra, não é? Outros dizem que o tempo nos confunde. Uma hora de alegria parece voar num minuto, mas um minuto de sofrimento parece durar uma beira. Com certeza, todos nós já ouvimos e dissemos: não tenho tempo. É prudente, não é? A gente saber prioridades, o que realmente é importante na nossa vida. Ah, será que nós estamos olhando dessa forma, não é? Porque se nós vivemos correndo atrás do tempo, provavelmente está nos faltando disciplina, organização para gerenciar o nosso tempo e a nossa própria vida. Jesus soube valorizar muito bem o seu tempo. Seu ministério durou cerca de 3 anos, mas tudo o que Jesus fez nesse tempo, viajou por toda a Palestina, conviveu com as pessoas, ensinou e exemplificou a outras criaturas, preparou os seus discípulos para continuarem a sua obra. Em 3 anos, a sua mensagem transformou o mundo. Olha que exemplo para nós. Também lembramos do nosso codificador, Allan Kardec. Em 14 anos, que organização, método, ele fez a nossa codificação. Que coisa admirável! E se pensarmos, na época de Kardec, nós não tínhamos e-mail, não tínhamos computador, não tínhamos telefone celular. Como era? Ah, escrevia à mão, com caneta de pena e a luz de lampião. Realmente um grande exemplo para todos nós, não é? Mas agora nós voltamos na pergunta que o meu filho Ricardo deixou para vocês. Até onde queremos chegar? Pois é. Antes de falar esse tópico, eu me lembrei agora do seguinte: nós estamos falando de tempo. Existe uma pesquisa feita sobre o aproveitamento do tempo e, principalmente, da importância dele para nós. Então, pegaram um grupo de 30 pessoas, com uma idade média de 30 anos, e pediram para que essas pessoas contassem tudo o que aconteceu na vida delas, nesses 30 anos. E aí descobriram o seguinte, que aqui resumiu a sua vida, 30 anos de vida, de 4 a 5 anos. 30 anos em 4 ou 5 anos. Olha a reflexão da seguinte forma: talvez o que essas pessoas passaram foram os momentos que realmente importaram na vida. Foram momentos que fizeram com que eles parassem para pensar, foram momentos que fizeram com que eles pinassem em direção ao correto, ou mesmo momentos de muito sofrimento, que por conta disso aprenderam. 30 anos. E aí fica a reflexão também. Quanto tempo nós temos de vida espiritual? Não é? Às vezes desencarnamos lá com 60, 70, 80 anos de vida de relógio, né? E essa cronologia, aliás, a palavra cronologia vem de uma deusa grega de Cronos, né? Mas este tempo da deusa de Cronos não é tempo de relógio, é tempo, o intervalo de tempo da situação em que nós estamos em busca do mais alto.
é o aproveitamento do tempo, o quanto nós aproveitamos o tempo, não é? Então, onde queremos chegar? Quem de nós pensa no futuro? Nós costumamos pensar no futuro assim, o próximo final de semana, né? As férias, o Natal, aonde nós vamos estar, com quem nós vamos estar. Mas isso é futuro? Tem uma filósofa que eu gosto muito, que dá palestras excelentes, e ela diz assim: você sabe por que nós nos afogamos num copo d'água? Porque, em geral, somos do tamanho dele, né? Então, isso é futuro. Alguém de nós aqui pensou em toda a sua vida no dia de hoje? Aonde queremos estar no final de nossa estadia terrestre? No dia da malinha de partida para o plano espiritual. Como queremos estar? Nós, em geral, pensamos muito pequeno sobre o tempo. Como nós podemos estruturar nossa vida se em nenhum momento nós planejamos o nosso futuro? Imaginem construir uma casa sem planta. A possibilidade dela ficar lá não muito boa é grande, porque ora eu quero uma casa térrea, amanhã eu quero uma casa de 2 andares, eu não tenho planejamento. Os cômodos vão sendo distribuídos conforme aquilo que eu pensei naquele instante. Então, nós temos que ter um planejamento. O mestre de obras, quando chega ao trabalho, ele olha a planta. Ali está o futuro. A planta é a manifestação daquilo que vai se tornar. Ela é o resultado final. Então, para que nós possamos chegar ao futuro como seres humanos melhores, como espíritos melhores, mais virtuosos, mais caridosos, mais compreensivos, consiste em planejamento para evoluir, né? Nós temos que planejar o que nós queremos cultivar, fazer, estudar, realizar, para que possamos chegar no final de forma diferenciada. Senão, não tem lá no livro dos Espíritos que existem pessoas que simplesmente estacionam na encarnação, não evoluem? Pois é, nós não queremos assim. Então, vamos nos planejar, vamos agir para modificar o resultado de forma positiva. E isso se conquista dia a dia. Planejamos e conquistamos dia a dia. Nós não podemos deixar para depois. O futuro chega rápido, o tempo não. Bom, e aquelas pessoas que diziam assim, mas para mim não dá mais tempo, eu já estou com uma certa idade, né? Então não vai dar mais. Sim, temos tempo, sim. Jesus não deixou a parábola dos trabalhadores de última hora? Então, sempre teremos tempo. Que nós possamos, então, planejar hoje o futuro que desejamos atingir. Muito obrigado a todos. Vou voltar para minha mãe, ver se ela quer fazer algum comentário, e aí nós podemos abrir isso para as perguntas. Eu quero, viu? Beth, deixa eu aumentar aqui. Beth, a todos os companheiros, nós queremos agradecer esse carinho do tempo, né, que passamos juntos, não é? Aproveitamos muito esse tempo. A nossa gratidão, viu, amigos? Você fala igualzinha a Dona Terezinha. É como se eu estivesse vendo a Dona Terezinha falar, meu Deus do céu. Ai, gente, que saudade que deu dela. Beth, acho que foram uns anos, né? Mais de 30 anos. Convivência ela, foram né? tantas. Meu Deus, é como se ela estivesse falando, sabe? Os mesmos jeitinhos, assim, as mesmas... Nossa, incrível mesmo. Agradeço, Beth. Era companheira mesmo dela, que bonito. Então, vamos ver aí, né, se tem alguma pergunta, algum comentário. O Gilberto fica ali no controle, né? Vamos ver se... Quem gostaria de comentar alguma coisa? Tá aberto. Beth, enquanto as perguntas não chegam, eu gostaria de agradecer aos dois. A palestra passou assim tão rápido, gente. Que
tempo foi esse que vocês usaram para fazer essa palestra? Porque passou muito rápido. E vocês deixaram para nós muita reflexão aí, como que nós estamos aproveitando o nosso tempo, a importância de planejar o nosso tempo, não é? De usar em coisas boas para o nosso futuro. E muito obrigado mesmo, tá bem? Foi muito gostoso assistir a palestra de vocês. Voltem mais vezes. A gente agradece, viu, Cris? Mas tudo isso que nós falamos, eu estava comentando com meu filho, né? Eu acho que todos nós temos, graças a Deus, várias atividades, mas sempre precisamos estar prestando atenção no tempo, não é? Para poder realmente utilizar da melhor forma possível. Então, é para... Com certeza. Mas você falou bem mesmo, né? E hoje, com toda essa tecnologia, bem, se cada vez mais, né, a tecnologia está vindo ao nosso favor, é porque a gente precisa aprender a utilizar esse nosso tempo mais para o espírito, né? Mais para lembrando que a gente nós somos um espírito imortal e não a tecnologia de agora. Então, o tempo que a gente perderia esfregando a roupa lá no que eu sou desse tempo ainda, né? Todo esse trabalho, e hoje a gente vê até mesmo na lavoura, né? Os equipamentos sofisticados. Então, cada vez mais o homem ele está se libertando desse trabalho escravo, não é isso? Exatamente, Beth. Tudo isso está favorecendo a criatura humana para que ele possa realmente pensar nesse tempo de forma diferente, não é? Porque falar não tem tempo, quando a gente quer, a gente prioriza, não é? A gente vai ver qual é realmente os meus interesses, porque recurso agora não nos falta, não é? De tanta coisa boa que é fácil, agiliza, mas às vezes a pessoa tem tudo isso e gasta o tempo de um jeito, não é? É a escolha da pessoa, mas que o recurso está aí, disponível para nós, isso está. E quando a gente retornar, como é que vai ser? Vamos ter que prestar conta desse tempo, de forma útil ou inútil. Eu fico pensando, né? Estou falando por mim. Se não organiza, que vergonha, não é? Dos amigos espirituais nos falando. E Ana, teve tanto tempo, só fez isso. Então a gente precisa ter esse alerta, né? Aproveitar a saúde que Deus nos dá, os recursos que temos e fazer o melhor, nos esforçar para o melhor, para chegar lá, não é? Não com tanta vergonha, um pouquinho, né? Um pouquinho. Pois é, a tecnologia é neutra, né? A tecnologia Sim. e todas as inovações, elas não são mal em si. Nós é que, às vezes, não estamos utilizando de forma correta, né? Uma faca bem afiada na mão de uma excelente cozinheira é maravilhoso. A mesma faca na mão de uma pessoa com intenções menos favoráveis é muito ruim. Então, nós temos que aproveitar essa tecnologia para que possamos ganhar ainda mais tempo do que já nos foi concedido. É isso. Sim, o Ricardo, e é bem lembrado isso, né? E é interessante porque, você veja, hoje, eu costumo dizer assim, a gente não tem mais a desculpa da ignorância. A gente não pode mais buscar essa desculpa. Ah, eu não sabia, porque está tudo ao nosso dispor, né? O que a gente quiser aprender, da maneira que a gente... tem todas as formas ao nosso dispor. E até essa semana, eu assisti numa palestra, e ele falando, né, que realmente a gente deixa
a gente está esquecendo que qual é o maior adversário da espiritualidade, se não o materialismo, né? E aí, nós muitas vezes esquecemos que tudo é trabalho. Eu achei interessante a colocação que até mesmo estar com a família, aquele tempo de estar com a família, de sentar na mesa com a família, de conversar, e não aquilo que a Ana até falou, né? Tá, então agora a gente tem essa tecnologia que é o celular, e cada um, né, com o celular na frente, não se vê mais nada, não se conversa, e que todo o trabalho, porque a vida, o trabalho é o que nos enobrece. E o que é trabalho? E o trabalho, e eu achei interessante essa colocação, de até mesmo da gente estar com a família, de estar sentado ali, fazendo uma refeição com a família, estar trocando ideias, isso é uma forma de trabalho, porque é um trabalho assim, espiritual, é uma coisa que a gente está se dedicando em prol do nosso aperfeiçoamento moral. Então, são muitas as maneiras da gente utilizar o nosso tempo bem, de maneira que ele, não só para nós, mas a nossa volta, e realmente a gente vai responder, a gente vai responder mesmo, né? O que foi que nós fizemos com a nossa semeadura, né? Que nós vamos linda essa colocação que você fez da família, uma casa, né? Então, a nossa participação, fazendo o melhor que podemos em benefício dessas criaturas, é de máxima importância. Porque se a gente tem essa organização, não é? Para o meu trabalho profissional eu faço, dedico, e as pessoas? Não é? Como é que a gente vai ficar bem se a gente não faz essa parte? Às vezes é um amigo que precisa, é um necessitado, às vezes nem conhecemos. Estamos ensinando os nossos filhos, estamos exemplificando, não é? Então, toda essa trajetória de vida, precisamos estar, como você falou, poderosos, trabalhando em ação, né? Em ação. Exato. Deixa eu fazer um comentário agora, que tange essa preocupação de sermos melhores como pessoas, melhores, mais voltados para as coisas espirituais, né, para a imortalidade da alma, e não tanto as coisas materiais. Essa preocupação é muito antiga no ser humano. Me fez lembrar uma religião egípcia muito tempo antes de Cristo, porque sabemos, né, que em todas as épocas da humanidade houveram espíritos que vieram nos trazer norte, vieram nos trazer um senso lógico que em prol da espiritualidade, né? Pois é, naquele tempo, nesta religião, eles tinham a tradição de que quando alguém desencarnava, esta pessoa, o espírito, era levado por uma deusa, Maat. E aí ele se apresentava para essa deusa e ela então colocava o coração dele num prato da balança, de uma balança, né? E tirava de sua cabeça uma peninha, né, uma pluma, e punha no outro lado. Se o lado do coração pesasse mais, ele tinha que retornar, né? Tinha lá uma penalidade. E esta deusa era maldosa por conta disso? Não, não. Significava o seguinte: se aquilo que ele ama pesa, se você ama as coisas materiais, se você ama as coisas que são deletérias, que vão se esvair com o tempo, isso pesa. Então, não adianta você subir, porque o seu coração não está nas coisas
nobres, justas, boas, então desce. Mas, se a balança se equilibrava, significava que aquilo que ele amava eram as coisas que não têm peso da matéria. Então, ele teria, sim, como passar dali para o mais alto. Isso muito tempo antes de Cristo. Os exemplos a gente sempre teve, né? E sempre terá, né? Né? Chico, né? Olha o tanto que ele foi operante, enfim, tantos, né? Tantos aí, Divaldo com a idade dele até hoje, enfim, são tantos os que a gente fica assim, né? Meu Deus, né? Como que conseguiram, né? Mas era realmente a determinação de ser, como que é? Né? Cumpridores, completistas, né? Os completistas espirituais, né? E aí, gente, quem mais gostaria a de Vânia perguntar quer algo? fazer uma pergunta. Sim, vamos lá, Vânia. A Vânia, Ana e Ricardo, ela está falando da Alemanha, nos acompanha de lá. Muito prazer, Ricardo, muito prazer. Posso te chamar de Ana, né? Muito prazer, Ana. Ricardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, utilizando também os exemplos que a Ana deu. Por exemplo, o fluido vital, porque essa dúvida sempre paira na minha cabeça, devido a algumas pessoas que falam. Nós nascemos com uma quantidade certa de fluido vital, tipo assim, eu vou desencarnar com 60 anos, um exemplo. Aí entra no exemplo que a Ana deu da longevidade do Divaldo, do Chico e daquele outro senhor que você falou o nome, que era para viver não sei quanto tempo lá doente, e era para viver meses doente, e acabou vivendo 2 anos. 2 anos. Isso, então, se deduz que foi por causa do trabalho deles, né? Uma dedicação que eles tinham que fazer. Então, não significa que eles tinham nascido com essa quantidade de fluido vital. Através do trabalho, eles renovaram esse fluido vital, né? E nós podemos renovar o nosso fluido vital, como você falou, através da alimentação saudável, do exercício, né? Assim como podemos gastar por causa do excesso. Então, a minha pergunta é: nascemos com uma quantidade certa ou determinante, quantos anos eu vou viver, ou nascemos com uma quantidade e vamos renovando de acordo com anos passando, de acordo com o tipo de vida que a gente leva. Sim, veja, não, nós nascemos sim com uma quantidade certa. Quando nós falamos que ele se funciona como um moto contínuo, exemplo da dona Terezinha, é que a manutenção do corpo e do próprio fluido vital, né, que ele se mantenha ativo, então é feito dessa forma. Mas todos nós, quando vamos encarnar, aurimos aquela quantidade exata que foi programada para a nossa encarnação, né? Então, esta quantidade não vai aumentar, mas ela pode diminuir pelo mau uso que nós podemos fazer. No caso do Divaldo, nós sabemos claramente porque ele tornou público, né? Ele conta numa das palestras, aliás, em mais de uma palestra, que certa feita ele teve um problema muito sério de coração e achou mesmo que ele ia desencarnar, né? E os médicos também deram, eu não me lembro mais quanto tempo, mas pouquíssimo tempo. Mas, na época, Joana de Ângeles apareceu e passou para ele, comunicou que ele havia tido uma moratória, por conta de todo o trabalho que ele realizou por tantos anos e que ainda poderia realizar para aquele caso específico dele, né? Foi dado um tempo maior. Então, ele foi revitalizado para que pudesse durar, e está durando até agora com 94. Né? Tomara que fique bastante tempo ainda. Então, são casos específicos. E também existe a possibilidade, às vezes,
E às vezes a pessoa nem sabe isso. No caso do Divaldo, ele ficou sabendo. Mas outras vezes a pessoa não tem lá um trabalho como o Divaldo, longe disso. Mas, conforme está dito lá no Livro dos Espíritos, tem pessoas que não conseguem evoluir, né? Não se esmeraram, não fizeram valer a sua encarnação. Então, por conta de amigos espirituais, às vezes intervêm por essa pessoa, talvez nem por merecimento dele, mas por merecimento daqueles que estão solicitando, e pedem uma moratória um pouquinho para que, quem sabe, ele possa, nesse tempo a mais, fazer alguma realização, né? Até porque vai ser muito decepcionante para ele, quando do retorno à pátria, perceber que ele ficou todo este tempo e nada aproveitou, né? Então, existem situações assim. Não acontece todo dia, a gente não sabe dizer, né, como o plano espiritual age. São nessas circunstâncias. Porém, então, respondendo à sua pergunta, Vânia, nós encarnamos, sim, com um tempo pré-determinado que foi programado para tanto. Ele não vai aumentando assim, ó Deus dará, não, somente em casos especiais. Tudo bem? Deixa eu fazer um complemento aqui, que fica muito claro para nós, daí eu creio, apesar de tudo que o Ricardo falou. Quando nós vamos receber o passe, não é? Os passistas doam, partilham conosco, né? Um pouco da sua energia para aquele que precisa. É permissão divina, louvado seja Deus, não é? Mas vamos pensar, e naquelas pessoas que vão ter também, né, esse tempinho prolongado, que há uma necessidade, mas as pessoas não vão à casa espírita, não recebem passe, como é que fica? Ah, mas e os recursos dos amigos espirituais? Quantas vezes nós conversamos com alguém? Alguém chega, conversa conosco, nós não estamos na casa espírita, e a gente atende a pessoa com carinho, não é? A pessoa lá dá com aquele abraço, dá... o problemão que está vivendo, não é? E a gente atende a pessoa. Enquanto nós estamos ali, os amigos espirituais estão trabalhando, porque eles não dormem, né? Não dormem no ponto, não. E às vezes acontece que a gente depois, quando chegamos em casa, estamos até mais cansadinhos, assim, fala, nossa, hoje o dia foi, não é? Fiz bastante, que bom. Naquele momento que nós estávamos atendendo a pessoa, nós estamos sendo utilizados para auxiliá-la fluidicamente, porque ela necessita. E os amigos espirituais podem utilizar o recurso das pessoas que têm condições para quem eles desejarem. Olha que coisa formidável, não é? Porque se a pessoa necessita, porque nós às vezes não observamos. Ai, será que se a pessoa vivesse mais, não é? Então, mas eles sabem. Muitas vezes, aquela pessoa tem outras que dependem dela, que necessitam daquela presença. Então, vai esticar um pouco mais e ela vai receber esses fluidos através dessa ajuda espiritual para que ela consiga realmente auxiliar os demais que necessitam, não é? Será que ficou claro? E aí, assim, só para complementar rapidinho, a pessoa, no caso, que abusa da bebida, do álcool, e desencarna, talvez, antes do tempo. Como que fica essa pessoa? Aonde ela fica? Coitada da pessoa, não é? A gente se preocupa, não é, meu bem? Logicamente, né? Mas como é que ela fica? Numa situação complicada. Quantas vezes na casa espírita, no trabalho, né, de intercâmbio, nós conversamos, e eu creio, logicamente, tudo que os amigos espirituais nos ajudam, né, no trabalho, não é simplesmente para que a gente ouça o relato dos espíritos, mas que aprendamos com eles, não é? E o espírito relata o que fez, como fez e o seu arrependimento, a sua dor, não é? De saber o quanto sofreu os filhos, a família,
Então, é um alerta para nós, não é? E para a pessoa, lógico que ela vai receber ajuda no plano espiritual, né? Vai realmente se aprimorar para que na próxima oportunidade seja diferente, não é verdade? Mas realmente a pessoa, e é interessante, a maioria dos casos que atendemos, não é? Ao final do atendimento, o espírito se desmonta em lágrimas, porque ele recorda, e creio, a espiritualidade amiga aciona quando ele diz assim: ai, mas olha, não teve outro jeito, eu estava numa situação, e aí ele começa a ter acesso à mãe que pedia, a um amigo querido que quantas vezes conversou, ele diz: eu não ouvi ninguém, eu não ouvi ninguém, né? É o livre-arbítrio, né? Ação e reação, né? Mas como Deus é amor e misericórdia sempre, não é, meu bem? A gente vai se preparar para fazer um pouco melhor da outra vez, não é? É isso mesmo. Beth, nós temos aqui algumas perguntas, uns comentários, né, e uma pergunta do chat da TV Nova Luz, que também está transmitindo. Travou. Está me ouvindo? Pode falar. Caiu aí, Gilberto? Tá com... Só falei com o Ricardo hoje. Ricardo, não há problema nenhum. E a Fantine não está aí hoje? Não estou vendo, ela sempre acompanha o pessoal que está na TV. Será que ela não... Não, eles mandaram aqui para mim, Beth. Ah, tá. A questão dela é o seguinte, ela tem alguns comentários, né? Ela fala assim que agradece muito, né? A Valdecira de Hora, eu sempre falo para as pessoas que temos prazo de validade aqui no planeta Terra, sempre foi assim, melhorar no sentido de guardar todo esse ensinamento maravilhoso. Como usar tudo isso? As reflexões ajudam a estender esse tempo? Vamos analisar. Se nós recebemos um pensamento, uma informação, a gente vai refletir, é verdade. Às vezes mexeu conosco, vou refletir. Mas o fato de recebermos a informação, de refletirmos a respeito, não vai mudar a nossa situação. O que muda são as atitudes, não é? É o nosso esforço. E vamos supor, eu ouvi esse assunto hoje, e depois vou pensar, estou precisando rever a minha agenda, estou desperdiçando muito tempo na tela da TV, no celular, isso e aquilo, não é? O que tenho feito realmente de útil no tempo? Mas olha, a semana que vem eu vou pensar nisso. Ai, livre-arbítrio. Mas o que vale são as atitudes, porque só falar, pensar, refletir e não agir não vai nos dar tempo, não é? Vamos agir com atitudes enquanto é tempo. Eu só outro comentário, então não vai aumentar o nosso tempo, mas se estas informação hoje nós temos o Google, né? Informação tem fácil para todo mundo, mas o que vamos fazer com essas informações? Ela pode melhorar nossa vida? Sim. Se nós assimilarmos aquilo que foi aprendido, pode nos fazer ter uma maior capacidade de resposta à vida, de auxílio ao próximo. Então vamos angariar mais pontos, né? A nossa evolução terá mais sentido, será mais aproveitada, mas o tempo não é o mesmo. Nós já temos bastante tempo para aproveitar, nós é que não sabemos, né? Estamos aprendendo. Ô, Ricardo,
O tempo passou mesmo, né? Não tem como voltar, né? Não tem como você recuperar. Eu acho que eu li isso há muitos anos atrás. Perdeu, perdeu, né? Não tem como você voltar atrás, porque a gente está sempre indo, né? Tá sempre indo à frente. Então, foi. Eu vou falar uma colocação que Dona Terezinha fazia e que é muito marcante, não é? Ela dizia assim: é como se a vida é como se fosse um banco. Todo dia, né, o nosso Criador, o nosso Pai de bondade e amor, deposita para nós 24 horas, 86.400 segundos para a gente gastar. Né? Não podemos passar esse saldo para o dia seguinte. Não, não, não. Temos que utilizar hoje, empregar da melhor forma. Vai depender de nós. Porque se a gente não souber aplicar, aí a pessoa pensa, mas amanhã vão depositar mais, não é? Mas o tempo que passou, não vamos recuperar, como a Beth acabou de colocar. E quantos mais depósitos será que vamos ter? Não sabemos, não é? De repente, hoje é o último depósito e a gente não imaginou isso. Então, vamos realmente, não é? Aplicar todo esse valor em tempo da melhor forma possível na nossa vida. Quando a gente fala do nosso progresso espiritual, desse trabalho maravilhoso, como que a gente vai cruzar os braços? Se a gente tem tempo. E vamos pensar naqueles irmãos que gostariam, não é? Que estão lá, às vezes, presos numa situação, pensando, se eu pudesse, não é? Olha, faço aqui algumas coisas, mas se eu pudesse fazer mais, e nós que podemos, vamos desperdiçar o tempo? Não dá, não é? Não dá. É isso. Eu queria fazer um comentário, posso? Pode. Ana, realmente você lembra o seu jeito doce, né? E carinhoso, lembra muito a Terezinha, não tem jeito de não associar, né? Aquele jeitinho meio que ela tinha. Você tem aqui esse jeito meio de falar, né? É muito bonito. E de tudo que você está falando, eu lembro de Paulo, né? Paulo, que tudo que ele fez, e de repente ele decidiu mudar e mudou sem ficar naquele arrependimento, naquela, né, naquela amargura, né, que a gente sempre carrega, né, de ter feito alguma coisa ruim, mas partir para frente e caminhar, né, caminhar fazendo bem. Eu agradeço o elogio, mas são corações amigos, não é? Realmente, a gente lembra de Paulo, não é? Porque não adianta a gente ficar, perdi tempo, e agora? Não. O que vamos fazer daqui para frente? Isso sim, não é? Olha, não, daqui para frente. Vamos colocar realmente o nosso empenho, o nosso trabalho da melhor forma, vamos auxiliar aqueles que precisam, de forma total, no sentido assim, colocar o nosso coração. Olha, eu gostaria de fazer bem mais, mas não tenho condições, mas esse tempo que tenho, vou fazer mesmo, né? Devotadamente. Isso é válido, isso é maravilhoso. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui meio instigante. Eu estava, na verdade, querendo fazer uma outra, mas você já me respondeu. Em primeiro lugar, meu nome é Silvia, sou trabalhadora da casa também. Eu gostaria de agradecer o carinho por esses temas reflexivos por todos nós, né, que nos ajuda sempre a caminhar. Eu primeiro gostaria de falar sobre o tempo que nós estamos vivendo, que esses tempos de pandemia, onde estamos sendo assim meio que sendo convidados a ser testemunha do cristianismo. E eu tenho trabalhado, inclusive aí eu estava aí, eu até quero fazer um direcionamento para o Ricardo também,
porque aí em Jundiaí mesmo, estava aí 3 meses agora, cheguei daí, trabalhando num grupo, que é um estudo de pessoas que moraram aqui e estão aí fazendo, hoje desenvolvendo um trabalho muito bonito, de levar comida aí na praça em Jundiaí, ele deve saber qual é, e também tem pessoas aí de Campinas, e tem um grupo que nunca parou de trabalhar aí na mesa mediúnica desde que começou a pandemia, e eu fui então convidada a trabalhar como média aí, e aqui eu estou sentindo um pouco dessa falta. Eu sei que o nosso grupo está aqui também, alguns dos membros, mas eu gostaria de fazer essa pergunta instigante, porque eu sei que está dividido no nosso meio espírita, e eu vejo, assim, às vezes como um hospital, até de linha de frente, esse campo da mediunidade. Eu sei que tem muita coisa que tem que ser respeitada, né? Façamos a nossa parte com as leis da terra, quando pode, não pode, fazemos as nossas higienes, aqui tudo que tem que ser feito, mas eu vejo que muitos casos lá, aqui também, estão divididas, tem uns trabalhando, outros não estão trabalhando. Então, eu faço essa pergunta instigante, nesse tempo de pandemia, nesse tempo que somos chamados para ser testemunhos vivos do Cristo, não estamos trabalhando também no meio, na linha de frente, para os desencarnados, no momento que tantos estão desencarnados e estão precisando? É essa a pergunta. Estamos trabalhando sim, meu bem. Como não? Como não? Nós estamos... primeiro precisamos pensar. Antes de começar tudo isso, dessa situação que vivemos, nós não sabíamos, mas a espiritualidade sabia de tudo, tudo organizado. Eu vou comentar com você algo que nós, de um grupo, que eu participo de mais de um grupo, ficamos refletindo. Antes de recebermos, né, a notícia, das coisas irem se agravando, nós recebíamos mensagens ao final do trabalho dos amigos espirituais, dizendo assim, vira e mexe vinha lá, não é? Vocês se preparem para o trabalho. E a gente comentava, olha lá, o alerta dos amigos espirituais, devemos nos preparar mais, né, e melhor. Quando ocorreu tudo que precisou fechar a casa espírita, fomos refletir um pouquinho sobre isso. Eles estavam nos alertando, não é? Se preparem para o trabalho, porque o trabalhador do Cristo, quando entende realmente o que é, nós vamos estar servidores, meu bem, em qualquer lugar e em qualquer situação. Eu não sei como vocês estão fazendo, mas aqui na nossa casa, e várias casas que conhecemos, os companheiros se reúnem virtualmente, não é? Porque as coisas estão acontecendo e os amigos espirituais estão auxiliando. Mas nós nos reunimos, fazemos o estudo, oramos e vibramos, não é? Olha, abrimos um espaço para cada um vibrar por quem deseja, porque às vezes a pessoa tem uma lista, não é? Abrimos aquele espaço, mas também há um momento onde todos nós vibramos, não é? E realmente colocamos aquelas energias à disposição para os amigos espirituais direcionarem para quem eles acharem que necessitam. Não é isso que nós fazemos no trabalho? Não oferecemos os nossos pensamentos, sentimentos e fluidos para aqueles que necessitam? No atendimento ao desencarnado. Olha, você pode dizer assim, Ana, mas tem lá o trabalho do médium, não é? Que está habituado a dar a comunicação, mas agora... Você acha que os amigos espirituais não estão dando essa retaguarda aos companheiros que fazem o intercâmbio? Não estão auxiliando esses espíritos que estão desencarnando? Com certeza, meu bem. Com certeza, não é? E nós podemos colaborar sempre nas nossas preces diárias, pensando não só naqueles que conhecemos, mas na humanidade. A primeira vez, estou falando por mim, é a primeira vez na minha vida que eu estou ouvindo um número grande de pessoas dizendo que aprendeu
a orar pela humanidade, a estender esse amor. Mas não é isso que aprendemos com Jesus? A orar uns pelos outros? Né? Então, a espiritualidade está agindo, é um aprendizado para nós. Isso vai passar. Será que nós vamos pensar só no nosso grupo, né? Na nossa casa? Ou nós aprendemos a estender esse amor? Olha, eu não sei o que está acontecendo lá na Itália. Eu sei pelas reportagens, mas sei cada caso. Mas, Senhor, eu quero oferecer esse pensamento de amor, as minhas melhores energias para aqueles que necessitam, Senhor. É o que nós pedimos, não é? Muitos companheiros se emocionam porque nós sentimos essas presenças espirituais. Aprendemos com Jesus, né? Onde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei presente. Será que eu respondi, meu bem? Sim, eu acho que é uma pergunta, eu falo que no meio espírita, porque tem muita gente trabalhando em presencial e fazendo exatamente essa comunicação, né, que você falou dos médios de comunicação, que seria o meu caso. Aqui a gente faz exatamente isso como você acabou de colocar, se posso chamar de você. Então, a gente faz os estudos, eu acho muito bom, eu sinto também as energias, isso tudo, mas eu, particularmente, sou eu que sinto falta do trabalho, e aí tem casas que estão fazendo presenciais. Então, nós fazemos, e eu acho que aqui também já fomos alertados para esse trabalho que teria. Eu mesmo tive visões de coisas assim, antes de começar o trabalho, muito sérias, e dentro delas era a pandemia, que eu não entendia o que era. Mas o que eu sinto falta do presencial. Então, se existe a chance de ter presencial, como a gente já está trabalhando, né, no mercado já, para ganhar, fazer dinheiro, por que não podemos fazer o trabalho mediúnico em presencial também? Entendeu? Eu não tenho problema de de fazer como nós estamos fazendo hoje, e nem está aberta a partir de amanhã que vai abrir aqui. Então, obviamente, pronto, ser estudado, mas tem grupos aqui que estão fazendo presencial também desde que começou. Então, essa coisa só que às vezes, como me traz uma responsabilidade, assim, será que eu estou fazendo a minha parte? Porque eu estava fazendo aí e eu estava sentindo muito bem. Estava aí, né, Jundiaí, fazendo entre Jundiaí e Itapira, assim, pessoal aí. Então, assim, eu cheguei, estou tranquila, mas eu sinto ainda essa falta. Então, eu só queria ter uma orientação de pessoas que têm mais, né, talvez mais experiência do que eu, porque eu não sou uma média nada muito experiente, mas eu estou à disposição do trabalho. É isso que eu tenho me colocado, tentando fazer o meu melhor cada dia para aproveitar o tempo, não é? Então, era só isso. Mas obrigado pela sua colocação, pelo, né, que você pode trazer. Isso a gente ajuda a nos acalmar e a permanecer nas orações para aproveitar também esse tempo. Muito obrigada. E direcionando aí para o Ricardo, eu gostaria de... Aí depois eu talvez pego o telefone, saber se tem um centro em Jundiaí, porque o pessoal está dependendo de um outro centro em Itapira, porque eles não conhecem. É um pessoal que trabalha aqui, que tem um grupo aqui, que morou aqui, está aí fazendo trabalho mesmo da comunidade, mas ainda não tem o centro e gostaria de participar. Então, se puder só mandar ou indicar alguma coisa aí para mim, por favor. Obrigada. Meu bem, eu que agradeço, viu, meu bem? E tratamento é você, viu? Aqui, eu vou comentar com você algo que também fiquei sabendo de um grupo de companheiros, não é? A nossa casa é grande, nós temos 3 núcleos. Então, realmente, até hoje, no grupo que nós nos reunimos de manhã, que é curso, porque as aulas estão acontecendo online da mesma forma, não é? Voltamos aos encontros de acolhimento com aqueles que necessitam da casa, não é? Mas online. Né? A responsabilidade de abrirmos a casa, ainda mais quando é uma casa grande, meu bem, que há um público grande que vem, é muito grande. Grande 2 vezes, né? Então, tem que se pensar em tudo. Então,
logicamente, junto com a diretoria da casa, há companheiros que são da área médica e estão vendo assim os mínimos detalhes para que, quando realmente nós possamos retornar ao presencial, seja de forma muito segura e tranquila. É necessário, né? É necessário, porque aqui a nossa casa é a maior de Campinas, então precisamos pensar nisso, né? Agora, na parte mediúnica, há um grupo de companheiros de uma casa que nós temos amizade, e eles estão fazendo tem um dia por semana, ou 2, que eles fazem a reunião, mas não é só para um grupo de companheiros já antigos na casa, mas eles têm lá uma forma de organização para a segurança, né? O distanciamento, tudo direitinho, né? É uma opção deles, a gente respeita, mas na nossa casa dificilmente faria dessa forma, não há como, né? Pelo tamanho da casa. E também há um outro grupo que eu achei bem interessante. O que eles estão fazendo? Logicamente, a reunião online. Então, se encontram, fazem o estudo, não é? E depois, os médiuns, mas é um grupo pequeno, as 8, 10 pessoas deve ser, não é? E depois, na hora da vibração, fazem a vibração e lá 3 dos companheiros se colocam à disposição dos amigos espirituais, só para as mensagens dos amigos espirituais. Mas vamos lembrar, são companheiros que estão no trabalho há muitos anos, não é? Então, bem assistidos espiritualmente, sabem trabalhar, não estão correndo risco. E então estão em suas casas, deixam lá, né, o papel, a caneta e rogam a Deus. Se for permitido, se os amigos espirituais acharem que é o momento e desejarem deixar uma mensagem, e eles têm recebido mensagens curtinhas, não é? Mas dizendo que eles continuem estudando, que o amparo, não é? E todos eles recebem, mas que confiem em Deus e saibam aguardar. E uma companheira me contando, falou assim, Ana, eles estão dizendo, estão conosco, mas que a gente saiba aguardar. Não é? Então, é a orientação desse grupo. Mas as companheiras, né, como você fala da mediunidade, estão lá recebendo as psicografias de forma serena, tranquila e segura. Silvia, quanto aos centros que você requisitou, sem problema, né? Aí a Beth pode fazer a gentileza de fazer a ponte, né? Jundiaí tem diversas casas, a gente passa para você, não há o menor problema. Obrigada, Ricardo. A gente combina aí. Mas, realmente... Oi, estamos no horário, né? A Magda, eu acho que queria fazer pergunta também. Magda? Está aberto, Magda. Magda, abre seu microfone, lindinha. Magda, você está em mudo. Tem que abrir o microfone do computador, não? É o seu que está fechado, Magda. Nós não estamos te ouvindo. Eu acho que... Magda, está ouvindo a gente? Escreve, Magda. Eu estou ouvindo. Agora sim. Eu não estava conseguindo, porque eu com isso aqui ainda não dou muito bem. Eu sou aprendiz nisso. A minha professora saiu e eu fico entalada. Eu queria agradecer a Ana e o Ricardo pela oportunidade, porque é muito bom a gente ter vocês aqui para cada dia aprender uma coisa, ou cada domingo aprender uma coisa. E é bom demais. Que bom. Gratidão. Obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade, imagina. Obrigada. Obrigado. Uhum.
Gratidão é nossa, meu bem. O Gilberto, nós podemos, nem sei que horas são. Como é que tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Não. Podemos fazer nossa pré? Não tem mais nenhuma, não. Tá. Só rapidamente aqui, rapidinho, só para falar para o Ricardo, olha, ele tem um irmão gêmeo, tá vendo? Olha como parece, Ricardo. Eu fiquei impressionada. Olha só. Não parece, gente? Tá aí no Brasil um irmão gêmeo seu, tá? É meu irmão, desculpa, mas é porque eu ficava olhando para a tela, meu Deus, meu irmão tá ali, meu irmão tá ali. Ai, Cris. Eu tenho certeza que se ele parece comigo, ele é um cara legal, né? Ele é legal. Ele é... Ai, gente. Mas parece demais com você. Eu falei, meu Deus, como é interessante, não é? Nada a ver, mas muita semelhança. Era só isso que eu queria dizer. Mande um abraço para o meu irmão gêmeo aí, por favor. Eu vou mandar. Tá certo. Mas é isso, né? Que bom, então. Então, de novo, nós agradecemos os dois e nós vamos, então, fazer nossa prece. Aninha deixou uma mensagem. Obrigada, Ana, Ricardo. Suas palavras aqueceram nossos corações. A mensagem ali no chat. Então, nós vamos nos preparar para fazer nossa prece. Ô, Cris, você quer fazer nossa prece de encerramento? Faço sim. Ai, que bom. Deixa eu fechar. Os aviões vão passar e fazer barulho. Então, vamos, neste momento, respirando fundo. Elevando o nosso pensamento ao alto. Agradecendo ao nosso Pai Criador e ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade de encontro em nossas vidas. Por estarmos aqui usando do nosso tempo em benefício do nosso aprendizado, em benefício da troca de energias que nós disponibilizamos durante todo este encontro e agora, onde o tratamento espiritual acontece, com auxílio dos nossos devotados irmãos, trabalhadores do Cristo, que nos auxiliam em nossa necessidade. E vamos todos abrindo os nossos corações e deixando da nossa energia aqui, para que eles possam utilizar no proveito, em proveito da nossa terra, do nosso planeta que nos acolhe. Que essas energias possam servir como medicamentos a todos os nossos irmãos necessitados. Nós todos podemos doar, nós todos podemos receber essa troca, esse auxílio que Jesus nos permite, ajudando uns aos outros. Faz com que nós nos energizemos, faz com que nós possamos acender a luz que existe em nós, deixá-la brilhar ainda mais. E neste momento nós possamos sentir os nossos corações aquecidos dessa energia, desse amor divino em nós. Agradecemos aos nossos queridos Ricardo e Ana, que trouxeram a sua palavra, o seu conhecimento. Agradecemos aos benfeitores espirituais que estão nos auxiliando. Pedimos para que nossa água possa ser magnetizada, nossos parentes, familiares e amigos, o nosso lar, o ambiente onde estivermos, possa ser assistido também, e que possamos
continuar com essa energia boa, essa energia salutar dentro de nós, irradiando através de nós por toda a semana, na certeza de que estamos sendo auxiliados. Agradecemos aos benfeitores espirituais e ao nosso Mestre Jesus por este encontro. Que ele possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Cris. Ai, hora das nossas despedidas. Ricardo, brigadão. Ana, lindinha. Nós vamos colocar o cartaz da nossa próxima semana. Nossa palestrante. Olha quem é que vai estar falando no próximo domingo. A Heloísa Pires, né? Filha de Herculano Pires. E o tema vai ser o pensamento de José Herculano Pires, né? E a Heloísa é uma criaturinha assim, é um exemplo de alegria, né? Ela já teve outras vezes na nossa casa aqui, e nós sabemos, né, que com bem ela aproveita o tempo dela, né? Com alegria, com disposição, nunca reclamando, nunca... E vai falar do pai dela, que foi um grande exemplo, né? Como ele empregou tão bem o tempo dele aqui em prol, inclusive trazendo conhecimento para todos nós. Então, tá o convite. Eu agradeço os que entraram aí, pessoas ligadas a vocês, os que puderam nos acompanhar. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ana. E que a gente possa sempre estar aí nesse trabalho, cada um dando a nossa parcela, né? Somando somando nossos esforços, né? Da gente fazer um pouquinho mais, né? Se dando um pouquinho mais. Muito obrigada. Agradecemos a Deus, primeiramente, nessa oportunidade, porque é a doutrina espírita que está nos ligando a esses corações. A todos os companheiros, recebam o nosso abraço mais carinhoso, mas realmente hoje foi um domingo especial, viu? Que possamos realmente estar conectados nesse pensamento de carinho, de amor, de trabalho, não é? E de aproveitar o tempo no trabalho espírita e na família, em todas as situações que Deus nos colocar, viu? O nosso carinho e a nossa gratidão a todos. Obrigada, né? Obrigado, obrigado, Gilberto, obrigado juntos, a todos, né? E que realmente todos nós, inclusive eu com a minha mãe, claro, né, possamos realmente pensar nesse aproveitamento de tempo e que tenhamos mais bons momentos juntos sempre. Um abraço a todos vocês. Oi, Ricardo, e essa é uma maneira muito, muito maravilhosa da gente aproveitar, né? Estando juntos, muito bem empregado, né? Sobre todos os aspectos. Obrigada. Um beijão no coração de vocês. Nos vemos no final